AOR, Adult Oriented Rock, sigla criada no fim dos anos 70 nos Estados Unidos para descrever um estilo musical onde envolviam bandas de altíssima qualidade com vocalistas extremamente gabaritados, aonde todos tinham um refrão automaticamente muito marcante. Era aquela música que a gente escutava e automaticamente ficava gravada na nossa memória. O AOR, ou soft rock, mais tarde teve seus autoestilos dentro dele, o West Coast, o soft rock, o yacht rock ou simplesmente o melodic rock. O universo do AOR, ele é fantástico e ao mesmo tempo infinito. Hoje a gente vai estar falando do Top 10 do AOR com alguns convidados e vamos começar sem muitas delongas com o meu amigo Rodrigo, produtor, colecionador, falando do Top 10 do AOR. Espero que vocês gostem, meus amigos. Fala, galera, mais uma vez estou aqui no canal do Zé AOR porque ele me deu a missão de escolher os meus 10 discos favoritos de AOR. Então, vamos lá, só lembrando que mais uma vez são os meus 10 favoritos, não são os 10 melhores da banda, e eu também não vou fazer lista de AOR ultra mega obscuro para parecer que eu conheço e algo do tipo. Isso aqui meramente é a lista dos 10, muito difícil de escolher, mas é meramente a lista dos 10 que eu mais escutei e foram os meus, digamos assim, definidor de caráter para virar um grande fã do estilo. Então, vou começar aqui por ordem cronológica. 1982, Vinyl Confessions do Kansas. Isso aqui é fantástico, obra-prima. Esse é o primeiro disco a contar com o John Elefante. E ter letras muito mais pro lado religioso, já que o Kerry Livgren e o Dave Hope estavam totalmente dentro dessa temática. Isso aqui para mim é um AOR genuíno, extrema qualidade, vale a pena. Vamos lá. Bom, na sequência, 1983, fevereiro, 8º disco do Journey, segundo mais vendido depois do Escape, esse Frontiers, né? Esse é um clássico absoluto, último a contar com a formação clássica do Journey. Eles só iriam voltar depois com o Trial by Fire, que a gente sabe que não teve turnê. Isso aqui, na verdade, assim, Journey, essa fase do Jonathan Cain, pra mim, não tem erro. Pode escolher qualquer um. Os discos são maravilhosos. O Jonathan Cain entrou na banda e deu uma contribuição absurda. O Escape e o Frontier são considerados os clássicos, mas, cara, Trial by Fire é maravilhoso. O próprio disco da volta do Journey sem o Steve Perry, com o Steve Algeri cantando também é maravilhoso. E por aí vai, né? Esse disco aqui me marcou muito. Um clássico absoluto. É o que tem Separate Ways, Worlds Apart. Mas tem Send Her My Love, Chain Reaction, Faithfully, que é um grande clássico da banda. Tem Edge of the Blade, Chain Reaction, Rubicon. Já tem DVD e Blu-ray já com o Arnel cantando esse disco na íntegra. Vale muito a pena. Animal. Bom, meu próximo disco, ele é de 1984. Toto Isolation. Não tem como fazer uma lista de 10 AOR e não ter Toto, né? Esse aqui é o 5º álbum de estúdio do Toto. Ele é o primeiro com o Mike Porcaro tocando. Lembre-se, quem tocou o Toto 4 foi o David Hankate. E o Mike Porcaro entrou para fazer a turnê, gravar os clipes, aquela coisa toda. Mas esse é o primeiro disco que ele de fato gravou com a banda.
Isso aqui é uma mescla de AOR com pop que dá aquela flertada com o que muita gente chama de West Coast. Então, isso aqui é maravilhoso. Esse é o único álbum que conta com o vocalista Ferg Frederiksen, né, um finado Ferg Frederiksen, que deixou um legado maravilhoso. Extrema qualidade. Toto também é outra banda que não tem erro você escolher os discos que vieram depois e anteriores. É uma banda que tem um estilo muito único. E isso aqui, pra mim, foi o disco que eu mais escutei. Ele é clássico de cabo a rabo, tá? Tanto o Ferg cantando, quanto o Steve Lukather, o David Paich. É uma sucessão de bom gosto de timbre, melodia. O som do disco é extremamente limpo. É o selo de qualidade dos discos do Toto, principalmente na década de 80, final de 70, 80. Isso aqui é a qualidade total, vale muito a pena. Bom, meu próximo é de 1985, Asia Astra. Esse é o último com o John Wetton, antes do retorno, né, da formação clássica em 2008, que eles gravaram aquele álbum Phoenix. E esse disco não tem o Steve Howe. Ele conta, o guitarrista que toca nesse disco é o Mandy Meyer, que foi guitarrista do Cobra. Ele é suíço, né? Ele foi guitarrista do Cobra, que é um projeto que contou com o Jimmy Jameson antes de entrar no Survival. Ele foi membro do Gotthard e hoje, atualmente, já há alguns anos, né? Ele tá naquela idas e vindas do Crocus, que é outra banda clássica suíça, né? Isso aqui pra mim por mais que o primeiro do Asia seja um clássico, o segundo também, né? São dois discos maravilhosos, né? Isso aqui pra mim, ele é AOR puro, porque ele tem um pouco daquela guitarra mais pesada que o Steve Howe não é a onda dele. Tem vários clássicos aqui. Esse disco aqui pra mim é uma obra-prima, junta o melhor dos dois mundos, né? Infelizmente é o último com o John Wetton durante um bom tempo, mas o John Wetton lançou muita coisa boa fora do Asia. E o Asia também continuou com o John Payne também, que é um vocalista fantástico. Aqui tem as músicas que eu mais gosto, tem Go, Voice of America, Countdown to Zero, Suspicion, Rock and Roll Dream. É aquele AOR chamado AOR classudo, né? Que a gente já conhece bastante. Então, para quem gosta, quem não conhece ou quem não curtiu talvez tanto o Asia dos primeiros dois discos, esse aqui para mim é a junção de peso e melodia de extrema qualidade. Bom, de 85 eu vou para 1987. Difícil decorar essas datas todas, né? Mas é dezembro de 87. Foreigner Inside Information. Esse é o sexto e último álbum da formação clássica do Foreigner. Formação clássica do Foreigner qual é? Foreigner 4. Lou Gramm, Mick Jones, Rick Willis e Dennis Elliott. Esse disco aqui também, ele tem uma marca que, a exemplo do Asia, é extremamente o que viria a ser para mim o real som do AOR mesmo, né? Porque a mescla de guitarra pesada com bastante teclado e refrões extremamente grudentos. Então, para quem gosta, Foreigner também é uma banda, cara, chovendo molhado, falar deles é chovendo molhado, tudo de extrema qualidade, muito bom, vale a pena escutar. Foreigner Inside Information, Lou Gramm voando baixo. Falando dos clássicos, Say You Will, Out of the Blue, Heart Turns to Stone. Não tem o que dizer, isso aqui é jogo ganho. Bom, agora eu vou apresentar 3 álbuns de 1989, tá? Começando pela minha banda de AOR favorita, Survivor. Esse é o Too Hot to Sleep. Disco também, muita qualidade. Já entra 89, já bota um pezinho na guitarra. Você tem, por exemplo, She's a Star, que é uma música que tem uma afinação um pouco mais baixa. Mas, de qualquer modo, tem o clássico, tem o clássico som do Survivor, né? Com Desperate Dreams, Didn't Know It Was Love, Across the Miles, balada linda. Isso aqui, maravilhoso.
Aqui apresenta o Survivor como um trio, com Jim Petrick, Frank Sullivan e o Jimmy Jameson. O Mark Drubey e Stefan Ellis já tinham saído da banda. Esse é o último disco deles em muito tempo, até o que viria a ser o Rich, que é o disco da volta, mas já sem o Jim Petrick. Qualidade, mas Survivor também não tem erro, corre atrás dos antigos, também é tudo muito bom. É a minha banda favorita e meu vocalista favorito de AOR, Jimmy Jameson, banda Survivor. Próximo de 89, FM, Tough It Out. Não tem também como fazer uma lista sem o FM, né? Para mim, eu acho o Tough It Out um pouquinho melhor do que o Indiscreet, que também é um descasso. Não tem erro, qualquer um dos dois que você escolher é a escolha certa. E orgulho de ter trabalhado com eles algumas vezes e viraram grandes amigos. Isso aqui é o último disco que conta com Chris Overland, né, que é o irmão do Steve Overland, finado também, infelizmente já partiu. Descasso, vale muito a pena. O Fernando fez um vídeo muito legal falando sobre o Wildlife, que foi a banda do Steve e do Chris Overland. Vale a pena, muito informativo, se vocês quiserem, dá uma olhada aí no vídeo. O último de 89, Starship, Love Among the Cannibals, descasso. Mickey Thomas é gênio. Esse é o terceiro álbum como Starship. E aí depois eles iam ficar com um longo hiato até lançar o Loveless Fascination, que é de 2013. Mas esse também é o último álbum com o Craig Shakiko, com a formação do Starship clássica, digamos assim, né? Depois o Mickey Thomas lançou o Loveless Fascination, ele lançou com a formação que vem tocando com ele já durante bons anos. Isso aqui também, AOR, eles ficaram um pouquinho mais pesado do que eles vinham fazendo, aquele pop do No Protection, do Knee Deep in the Hoopla, e eles ficaram um pouquinho mais pesado, que aí eu acho que pega bastante com o que é o conceito para mim do AOR. E aqui tem o grande clássico, né? Tem o grande clássico It's Not Enough, que é, né, o show que ele toca até hoje com a banda. Mas tem várias músicas das quais eu gosto pra caramba. I Didn't Mean to Stay All Night, I'll Be There, Healing Waters, escasso. Bom, próximo que eu vou pegar aqui é o Signal, Loud and Clear. Esse é o único, digamos, filho único da minha escolha. Esse é o único álbum que a banda lançou, que o projeto lançou. E, nada mais, nada menos, Mark Free, Ian Uvina. Ian Uvina foi baterista original do Alcatraz, né? Banda do Graham Bonnet, teve o Yngwie Malmsteen, teve o Steve Vai. Isso aqui, AOR puro. Eu poderia escolher vários outros que o Mark Free lançou, ou o Marcy Free, enfim, se achar melhor. Lançou durante a carreira, mas esse disco aqui pra mim é uma obra-prima, como banda é uma obra-prima. E o Mark Free, uma das maiores vozes, se não a maior voz do AOR, descansa em paz, faleceu infelizmente a 71 anos de idade. Então Arms of Stranger, Does It Feel Like Love, Wake Up You Little Fool, You Won't See Me Cry, clássico, vale muito a pena. Bom, o próximo e o meu último é de 1992, segundo álbum do Giant. Não tem como falar de AOR, não tem como falar também de Dan Huff. Dan Huff é um dos guitarristas que, junto com Steve Lukather, foram os mais requisitados para gravar para vários artistas do estilo, até artista pop. É um guitarrista de qualidade imensa, Whitesnake 87, Peter Cetera, Solitude Solitaire, cara, um monstro, né? Um puta guitarrista. Aqui ele canta também, a exemplo dos 3 primeiros do Giant. Isso aqui, qualidade total, apesar de ser de 92, é um disco totalmente fora da curva. Muita gente considera também um disco de hard rock, porque tem muita guitarra lá no estilo hard rock. Isso aqui é qualidade total, descasso. O primeiro também vocês podem pegar também, que não tem escolha errada. É uma banda com uma discografia muito legal. E os discos posteriores também, sem o Dan Huff, que tem Terry Brock, tem Kent Healy,
são também de extrema qualidade. Eles voltaram agora, fizeram uns shows com o Dan Huff não canta mais, e eles têm o Brian Cole também, que é um puta vocal que tá cantando. Então é isso aí, esses foram os meus 10. Fernando, um grande abraço pra galera, pros assinantes do canal, espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, beleza? Valeu, galera, forte abraço.